E aí, gente, como é que vocês estão? Vambora? Bora falar de Libertadores, de Sul-Americana. Acho que o torcedor do Palmeiras, torcedor do Corinthians, torcedor do Bahia, galera tá muito feliz. Acho que especialmente a torcida do Palmeiras. Eu já começo deixando destaque aí na tela pra vocês. Cara, assim, o Palmeiras pra mim, vendo o jogo de ontem, se o Palmeiras se o Palmeiras conseguisse jogar, é porque a temporada ela exige que aqui não é uma crítica. Ah, antes que o Abel fique bravo, a coletiva dele já mais uma vez deixou ali as coisas. Eu ia falar sobre isso, não vou falar, não. Deixa o professor falar o que ele quer, ganhou, tem que tirar a onda mesmo. Agora, é claro que é a temporada. A temporada te cobra o cansaço físico, mental, o desgaste das viagens. Mas, se o Palmeiras conseguisse jogar a fase de mata-mata da Libertadores, como ele joga a fase de grupos, porque tá no começo da temporada. Então, os melhores jogadores estão à disposição, o time tá mais descansado, a galera tá mais fresca. Então, assim, se o Palmeiras conseguisse jogar com essa, cara, com essa fome que esse time tem, pô, a gente teria aí nos últimos anos, com todo respeito a todo mundo que passou, mas o Palmeiras já estaria beirando aí o seu pentacampeonato, eu acho. Porque é impressionante o que essa máquina, é uma máquina. Impressionante o que esses caras jogam a fase de grupos da Libertadores. Sim, é uma besta. É uma besta. Os caras são um colosso. É uma loucura o que esse time joga de Libertadores. Fase de grupos, como eu falei, não é que joga mal a fase de mata-mata, mas aí já pega, pô, tá jogando outras competições, pô, já bate um cansaço aqui, um cansaço ali, a temporada já tá desgastante, de repente vai ter clássico, aí é outro foco, e pô, é outro campeonato. Então tem que fazer essa gestão, chega mais lá na frente, aí já perde um pouco esse, acho que perde um pouco esse fôlego, perde um pouco essa intensidade. Porque o que os caras comeram a bola nesse jogo contra o Bolívar é surreal. É surreal. Foi um negócio de louco, assim. Uma coisa de louco que esse time jogou na casa do Bolívar. Pra mim, a melhor atuação do Palmeiras na temporada, essa pra mim foi a melhor atuação. Porque, cara, você tá jogando na altitude, mais de 3.000 metros acima do nível do mar. E apesar de ter tomado empate, que pra mim, cara, assim, a cara é o DNA de um time que tá. Que foi derrubado pela altitude. Os caras tomam o empate, vai na busca do terceiro gol, quase chega ao quarto. O gol foi anulado, bem anulado, inclusive. O Palmeiras chegou até o quarto gol. Então, assim, para mim a melhor atuação do Palmeiras disparado da temporada, por tudo que foi o jogo, pelo local do jogo, pela viagem longa, cara, assim, na casa do adversário, e a melhor atuação disparada deste cara que está ao lado de eu. Do lado esquerdo ali, vocês sabem quem é, né? Estevão foi vendido pro Chelsea da Inglaterra, uma bela grana, mas esse cara aí que está ao lado direito, para quem não sabe, há pouco tempo atrás, ele era a maior contratação do Palmeiras. Esse cara, aí vieram Paulinho, aí veio o Vitor Roque, veio uma leva de jogadores que muito mais valiosos de mercado na época, proporcionalmente falando. Mas antes dessa leva dessa temporada, o cara que está aí, o tal do Flaco Lopes, José Lopes, como queira chamar, esse cara era a maior contratação do Palmeiras. E esse cara nunca vingou. Tinha uma partida boa aqui e ali, era um reserva de luxo, a gente podia dizer assim. Você via nesse cara coisas interessantes, mas ele nunca atuou como ele atuou nessa partida. É impressionante o que esse cara jogou esse jogo. Se o Palmeiras for campeão essa temporada, valeu cada centavo do investimento. Valeu não, pagou barato, eu diria, né? Cara, que atuação brincadeiras à parte, que atuação do Flaco Lopes. O cara jogou muito. E é incrível, assim, uma coisa que é uma loucura, que o Estevão, no segundo tempo, sentiu muita altitude. Sentiu a falta de ar, o desgaste.
E o Flaco Lopes estava correndo até o final do jogo. Assim, é impressionante, mais uma vez. Eu vou repetir palavras aqui, porque foi uma baita de um jogo. Foi uma baita de um jogo do Palmeiras, do Flaco Lopes, do Palmeiras coletivamente. É incrível, assim. Incrível. Que se eu tô tentando encontrar adjetivos, porque o que esse time joga. Por isso que eu falei assim, pô, vou criticar o Abel. Porque, de novo, ele fica pegando no pé de umas coisas pô, você acabou de vencer um jogo em La Paz. Mas eu falei, cara, tem que tirar, tem que falar o que quer mesmo. Porque o que esses caras protagonizaram na noite de ontem foi uma coisa surreal. Foi um negócio cataclísmico, na minha opinião. O Palmeiras segue 100% na Libertadores e vai terminar com 100% na fase de grupos da Libertadores. Você não tem dúvida. E se conseguir manter na fase de mata-mata, na segunda fase, essa fome, essa fome de gol, essa vontade. O problema é que vai perder algum jogador, vai ter o Mundial, tá vendo? É isso que eu tô falando. Já começam a entrar coisas no calendário que vão fazer as coisas mudarem, os cenários mudarem. Mas vai ter o Mundial, o Estevão vai sair. Mas o Palmeiras conseguir se manter essa pegada, pô, tivemos aí campeões recentes de Libertadores. Botafogo, um baita time. Tivemos o Fluminense, baita time. Tivemos o Flamengo, baita time. Talvez seja muita presunção eu falar o que eu falei, porque o que essas equipes jogaram para ganhar Libertadores foi um negócio absurdo também. O Flamengo, Fluminense, Botafogo dominaram os times do Rio, dominaram a Libertadores aí nos últimos anos. Mas se o Palmeiras jogasse o que joga na fase de grupos, na segunda fase, não diria que seria campeão, vai. Não diria que estaria beirando um pentacampeonato, mas talvez teria chegado a muitas finais aí. Algumas dessas finais. E chegando à final, você está mais perto do título, né? Obviamente. Então, cara, deixar os meus parabéns ao Palmeiras, ao Abel. Ah, você tava criticando o Abel, o Palmeiras. Gente, tem que criticar. A gente não tá aqui para ser passador de pano. Tem equipes, eu não sei se vocês acompanham todos os esportes. Eu gosto de acompanhar vários esportes, inclusive os esportes eletrônicos. Nos esportes eletrônicos costuma acontecer muito. Você tem equipes com os passadores de pano. E você sente que aquela equipe nunca melhora. Eu não vou citar nomes de equipes aqui, nomes de jogadores, mas nem modalidade, nem o jogo que eu tô falando especificamente, mas você vê na comunidade, assim, que a comunidade ela é construída. E assim, cada um tem suas formas de torcer, tá? Mas aqui, cara, assim, a comunidade é construída por passadores de pano. E quando você passa o pano, e muitas vezes eu acho que é necessário, você não tem que só bater, só criticar. Mas o problema dos passadores de pano é que você você não proporciona nada construtivo. Porque o cara não busca algo a mais. O cara não tenta algo a mais. O cara não fica procurando uma forma de melhorar para dar resposta aos críticos. O cara sabe que, cara, hoje não deu certo, amanhã será melhor, e os passadores de pano vão ficar passando pano. O cara não vai buscar, o cara não vai melhorar. O cara nunca vai sair daquilo lá. Ele pode ganhar um torneiozinho aqui, ali, pode até ganhar um título mais relevante, mas o panteão, digamos assim, o panteão, que são os campeonatos internacionais, esses caras nunca vão ganhar. Porque na comunidade internacional é cheio de gente, cara, se você não ganhar, cara, aqui vai ser, você vai ser trucidado pela comunidade. E aqui, cara, tem muitos torcedores, eu que eu falei, são formas de torcer. Eu só tô citando aqui, cara, pode ser legal. Talvez os torcedores estejam satisfeitos. E aí eu tô fazendo, não tô aqui criticando veementemente, eu tô falando aqui assim, poderíamos, algumas equipes poderiam ser melhores, poderiam ser mais fortes, se fossem cobrados um pouco mais, se a galera tivesse motivações para buscar algo a mais. Mas como muitas desses nichos tem uma série de passadores de pano, você mesmo na sua vida,
se você não recebesse críticas, se as pessoas de repente não tentassem te descredibilizar ao longo da tua jornada, da sua carreira, porque é mais velho, já passou por isso, você não teria buscado algo a mais para dar uma resposta para o mercado, para as pessoas. Às vezes não é nem para dar uma resposta para as pessoas, às vezes, e eu digo isso por mim, eu não tô eu quero que se dane quem acha que meu trabalho é uma merda, mas eu faço um negócio para dar uma resposta para mim mesmo, para provar que, cara, eu sou muito melhor do que o que falaram, do que o criticaram, do que me julgaram. Eu sei que eu sou melhor, então eu vou fazer o melhor. Agora, se ficassem passando pano para mim, ai, seu trabalho é uma merda, mas tá tudo bem. Eu nunca ia buscar melhorar. Eu nunca estaria consolidado na carreira. Enfim, né, gente? Eu acho que é sobre isso. Deixando que, cara, a crítica, ela é necessária. Pra de repente você falar, ai, tava criticando. Eu acho que crítica é necessária. Ninguém é imune à crítica. Quando tá mal, a gente critica. Mas eu sempre falei aqui, cara, pô, o Palmeiras tá mal, mas o mal do Palmeiras, com todo respeito, é o bom de muita gente aí. Então, eu falava isso. Que o mal do Palmeiras, o Palmeiras estar mal, ele tá melhor que muita gente. Se você acha que isso tá bom, beleza. Eu não acho que isso eu não achava que era o suficiente para ganhar campeonatos. E não ganhou, por exemplo, o Campeonato Paulista. Veio a se confirmar. O ano passado, que eu critiquei muito, o Palmeiras não ganhou nenhum dos títulos, dos principais títulos da temporada. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Aí eu vi, pô, minha crítica está correta. Eu nunca fui maldoso de buscar uma crítica em nível pessoal. Eu buscava críticas em cima do âmbito profissional. E essas críticas seguiram essa temporada. E mais uma vez, cara, eu vejo que eu estou correto nas minhas críticas. Porque assim, pô, você não é. Claro que tem outras equipes fazendo outros trabalhos. Mas entenda que no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras bateu na trave. Chegou perto, mas não ganhou. Campeonato Paulista chegou perto, mas não ganhou. Por quê? Aí você começa a destrinchar e fala, pô, essa partida aqui foi muito mal. Essa aqui também foi. Essa aqui, pô, não dá. Um time como o Palmeiras não tem como, essa partida aqui. E hoje a gente vê um time que, pô, eu apelidei de máquina, um colosso. Porque realmente o que vem sendo feito nesses últimos... Perdão, gente. O que vem sendo feito nesses últimos jogos é algo a se destacar. É algo pra gente engrandecer. Porque esse projeto dessa equipe é um negócio que... A gente vai ficar mais um ano falando sobre isso. A gente fala de toda a temporada de Botafogo, aí tivemos uma temporada que falamos de Fluminense, tivemos outra temporada que a gente fala de Atlético Mineiro, de Atlético Paranaense, teve um período, o Atlético Paranaense hoje está rebaixado, mas teve uma temporada recente que chegou ao final da Libertadores. Mas tem duas equipes que a gente sempre fala aqui, o Flamengo e o Palmeiras. E o Palmeiras, cara, em termos de projeto esportivo, assim, tá à frente de todo mundo. Não tô falando de grana, não tô falando de elenco, porque aí o Flamengo rivaliza e talvez é até melhor. Talvez não, é melhor, né? Porque o Flamengo tem mais grana que o Palmeiras. Mas esportivamente falando, o que o Palmeiras não tem de grana para equivaler com o Flamengo, o Palmeiras tem de projeto esportivo. Então que momento, que atuação, e vai ser exaltado, e tem que ser exaltado. E o Abel vai ficar bravo, vai pegar no pé da imprensa, e quando tiver mal ele vai ouvir também. Porque ele fala que, eu falo para os jogadores não ouvirem, mas ele ouve tudo. Você vê que ele é birrento, né? Ele parece aquelas crianças mimadas birrenta. Ele gosta de falar da infância humilde que ele teve, mas o modus operandi dele em coletiva é de uma criança mimada birrenta, né? Então, assim, é uma criança mimada birrenta. Quando ele ganhar, ele fala, chupa críticos. Quando ele tiver mal, e isso vai acontecer, não é rogando praga, é porque tem, como eu falei, pô, essa temporada pro Palmeiras, como vai ser pro Flamengo, o Botafogo, o Fluminense, vai ser muito brutal, porque vai ter o Mundial de Clubes no meio. E quando tiver queda, ele vai ouvir de novo. E é assim o ciclo da vida.
E ele, eu sei que ele vai ouvir, porque quando ele voltar a ganhar, ele vai falar, vocês aí falaram mal. Eu sei que ele vai ouvir, por isso que eu tô falando. Ele vai ouvir, cara. E é isso. E aí, a vida é assim, cara. A vida é assim. Ele mesmo deve ser assim, com os atletas, de repente, com a família dele. Quando tá tudo bem, pô, só love. Quando tá tudo mal, ele vai criticar. Pô, o que tá acontecendo aqui? De repente a filha foi mal na escola. Pô, que nota é essa, pô? Que parada. É normal, cara. A vida é assim. Se você não criticar, você não vai construir. Tem muita gente que é maldosa? Sem dúvida. Tem muita gente que é muito maldosa. Mas tem muita gente, também a gente vê, eu tento ser assim, e eu vejo na televisão, nos canais dos canais online aí, nas mídias alternativas, muita gente com muita crítica construtiva. Então tem coisa ruim que você vai ouvir. Se você ouvir coisa ruim, você vai absorver coisa ruim. Mas se você ouvir coisa boa, você vai absorver coisas boas. E aí tá na mão de cada um que você vai ouvir. Graças a Deus, vivemos num país livre. E cada um ouve o que quer. E cada um pode falar o que quer também. Depende. Não pode falar de tudo. Senão depois cai o Ministério Público aí. Justiça Desportiva toma um gancho. Mas assim, vocês me entenderam, né? Você pode falar, responder, que é o que o Abel faz agora. Responder. E quando tiver mal, vai ouvir. E eu sei, como eu falei, repito, eu sei que ele vai ouvir, porque ele cita isso nas respostas dele. E eu acho que isso tá ajudando o Palmeiras. Isso segue ajudando o Palmeiras a ser essa equipe que toda temporada a gente olha e fala, cara, o Palmeiras é favorito a tudo mais uma vez. É impressionante. Vamos seguir aqui, pô, não me delonguei na abertura. Passar pelos resultados. Bolívar 2, Palmeiras 3, e poderia ter sido mais. Teve bolas na trave. Teve oportunidades perdidas. Já no primeiro tempo, quando o Palmeiras amassou. No primeiro tempo, o Palmeiras amassou o Bolívar. O Palmeiras simplesmente não tomou conhecimento do Bolívar na casa de... Aí depois falou, pô, você tá desmerecendo os times. Não, cara, assim, o Palmeiras assim, o grupo do Palmeiras é fraquíssimo. Como é o do Flamengo também, na minha opinião. O grupo do Palmeiras é fraquíssimo. E aí, como é que você respeita a bola? Toma-lhe pau. Palmeiras toma, assim, o primeiro tempo, assim, dá para o Palmeiras ter terminado com uns 4-0, sem brincadeira. E chegou nos 4 gols, como eu falei. Chegou até o 4º gol, mas estava bem anulado. Mas mesmo no segundo tempo, teve bola na trave, tiveram oportunidades perdidas. O Bolívar construiu ali o empate na bola aérea. E muito por conta do cansaço. O Palmeiras tem os seus problemas defensivos, que a gente sempre cita aqui, mas os 2 gols que o Palmeiras tomou, assim, jogadas clássicas de atletas que estão se arrastando em campo. Os caras marcando com o olho, mas não por preguiça. É porque, cara, o julgamento tá alterado pela falta de oxigênio em virtude da altitude. Grande jogo, baita jogo como fez o Bahia. 1-0 para cima do Atlético Nacional. O Atlético chegou até a igualdade, mas o gol foi anulado. O juiz viu uma irregularidade no lance, enfim. Mas o primeiro tempo do Bahia muito bom, excelente. A equipe foi para cima, construiu jogadas, não ampliou o marcador quando teve chance. Depois o cansaço vem, a ansiedade bate, o Atlético cresce e busca a igualdade. Como eu falei, chegou até a igualdade, mas o gol foi anulado. E o Bahia saiu vencedor, cara. É espírito de Libertadores. Aquele espírito guerreiro que é necessário para esse tipo de competição internacional. Aquele estilo de garra, de luta, de sofrimento que em toda edição de Libertadores você vai ver. O tal do é preciso saber sofrer. E o Bahia soube sofrer. Como soube sofrer também o Corinthians. O Timão venceu por 1-0. Félix Torres... cometeu uma gafe no início da partida, assim, cara, um negócio constrangedor. Cara, é uma parada, assim, o atleta que faz o que ele fez é um bagulho que, pra mim, o cara tinha que tomar um gancho, assim, uma punição esportiva duríssima. Porque o que esse cara fez, pra mim, é um crime desportivo. É um crime.
O cara, ele vai, é óbvio que ele não vai para quebrar o atleta, mas ele vai com imprudência, que um lance desse, você acaba com a carreira do adversário. Se pega de jeito, você acaba com a carreira do adversário. Qual que é a profissão dele? É jogador de futebol. Se você pega de jeito naquele lance, o cara, ele nunca mais poderá ser um jogador de futebol. Ele terá que se aposentar. Por isso que eu falo, um lance como esse, pra mim, ele é digno de uma punição desportiva gravíssima. Porque isso aí, cara, o que ele fez... E o juiz ainda deu o cartão amarelo. Só pra você ver que a gente critica árbitros brasileiros. Ah, pô, a arbitragem brasileira é uma merda. A arbitragem é uma merda no mundo inteiro. No mundo inteiro não vamos generalizar. Mas tem muito árbitro ruim no mundo inteiro. E nas competições internacionais não haviam de ser diferente. O cara dá um cartão amarelo. Ele precisa ir ao VAR para ver a gravidade do lance e dar um cartão vermelho. É uma loucura. Mas enfim, o Corinthians no espírito de garra e luta. Romero fez o gol do Corinthians. Guerreiro imortal. Eu tô falando do Romero desde o ano passado. Desde o ano passado. O torcedor do Corinthians precisa de alguém para pegar no pé. E escolheram o Romero. E eu acho que o Romero tá ok com isso. Ele é um cara que ele tá bem com isso. Óbvio que ele não deve gostar. Ninguém gosta. Mas eu acho que tá bem com isso. Se eu precisar ser o anti-herói que o torcedor precisa, eu vou ser. E ele, para mim, é um dos protagonistas desse elenco corintiano. Já citei aqui mais de uma vez o porquê. Porque quando o jogo tá difícil, quando o Yuri Alberto não consegue, quando o Memphis se esconde do jogo, você precisa de alguém para ser protagonista. E quem pega esse protagonismo é esse cara aí, Ángel Romero. Nos momentos mais difíceis, mais delicados, o artilheiro da arena aparece. O cara é místico. O cara tem a mística também. Ele é guerreiro, ele é lutador, ele tem a sua qualidade, mas ele também é místico. É impressionante. E com o gol dele, o Corinthians venceu, era a vitória que precisava para se manter vivo na competição. E se o Corinthians está vivo na competição, o Grêmio está mais vivo também, mais vivo do que nunca, empatou com o Godoy Cruz, mas quem está fora, para mim, matematicamente tem chance de se classificar, mas o Cruzeiro, para mim, está fora da Sul-Americana já. Se eu falei Libertadores, peço perdão, Sul-Americana. Cruzeiro, para mim, está fora da Sul-Americana. Não vou me delongar, a gente vai trazer umas aspas aqui do Jardim, mas está fora da Sul-Americana. Equipe que, cara, dentro de campo parece que não tem alma. Não tem alma. Tem excelentes jogadores. Às vezes você vê grandes jogadas desses excelentes jogadores. Mas para mim é um time, sabe? Aquele negócio que é sem alma, sem coração. É o time do Cruzeiro para mim. É inacreditável, cara. É inacreditável o que a gente está vendo desse Cruzeiro nesse momento da temporada. Vambora, vamos seguir. A gente falou muito de Palmeiras aqui. Então, ó, classificação depois da terceira rodada. O grupo A, Botafogo está em terceiro. Para mim, acende-se o sinal de alerta 100%, total. Porque a equipe não tá jogando bem nem na Libertadores e nem no Campeonato Brasileiro. Então acende-se um sinal de alerta muito importante aqui. Botafogo é o terceiro colocado e precisa começar a entregar resultado. Não precisa nem entregar futebol. Precisa começar a entregar resultado. Grupo B, o grupo liderado pelo River Plate. Grupo C, o grupo do Flamengo. Diferentemente do Botafogo, o Flamengo está jogando bem o brasileiro. Então, por isso que quando eu até falava sobre o Flamengo estar em terceiro, eu tenho certeza que o Flamengo vai se classificar. Não sei se em primeiro, não sei se em segundo. O Central Córdoba chega a 7 pontos. Mas o Flamengo, para mim, vai se classificar. Porque, diferentemente do Botafogo, o Flamengo tem jogado bem em outra competição. Então, se mobilizar, se virar o foco, joga bem a Libertadores também. Teoricamente, né? Teoricamente, assim a gente espera. Grupo D, São Paulo lidera. Aqui, finalmente, né? Um brasileiro liderando uma equipe. Vão ter mais, vão ter o Palmeiras aí, ó.
Grupo E, o Fortaleza numa situação delicadíssima. Como a gente citou aqui, ainda tem um jogo com o Colo-Colo? É o jogo contra o Colo-Colo. No jogo da ida, houve a invasão de campo dos torcedores, por conta de um episódio que aconteceu do lado de fora, confusão com a polícia e tudo mais. Ainda não tem-se a definição. Rolaram boatos aí de que a Conmebol poderia dar os 3 pontos ao Fortaleza. Se assim o fizer, será muito bom, mas se não o fizer, vai ter que remar muito. Está numa situação muito delicada. Acende-se o sinal de alerta máximo aqui para o Fortaleza. O Botafogo tem que acender o sinal de alerta. Ainda não é o sinal de alerta máximo para mim. Mas já tem que acender o sinal de alerta. E o Fortaleza alerta máximo. Você tem que contar, você tem que jogar, contando que aquela pontuação não existe. Fortaleza. E se os caras... Não pensa nos 3 pontos ali. Que a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos pensar que a gente não tem. Que os caras deram os 3 pontos pros caras. Agora a gente tem que buscar. São 3 jogos para a glória eterna. 3 jogos para vencer. Somar aí o máximo de ponto que der e se classificar para a próxima fase. Porque nem o Racing está bem. O Racing, que era considerado o bicho-papão do grupo E, de bicho-papão não tem nada. Só meteu o apavoro no jogo de ida. Agora é hora de jogar, é focar, é 100%. E eu acredito no Lion, como eu falei. Grupo F, 2 brasileiros liderando. Aí aqui, ó, o sorriso já fica largo. Claro que o Internacional não tá tão confortável, mas ó o Bahia, ó. Eu acho que vai dar, hein, gente. O grupo da morte, podemos ter 2... E vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? O Bahia e o Internacional são muito mais times que os outros 2. Com todo respeito. O Nacional, pra mim, é o pior. O Nacional, pra mim, esse grupo reflete exatamente o momento e o futebol que essas equipes estão jogando. O Internacional talvez merecesse uma sorte um pouquinho melhor, mas pelo que fez no último jogo, não merece não. Tá no lugar correto. Acho que é isso aí. O Bahia é o melhor do grupo, tá jogando a competição como tem que ser jogada. O Internacional, cara, um timaço, mas muitas gafes no último jogo. O Atlético Nacional tem o seu valor. É a equipe que pode até buscar a classificação, mas vou torcer para que não. E o Nacional, para mim, é pior. Equipe horrorosa, muita camisa, muita história, mas pouco futebol hoje em dia, né? Recentemente, pouquíssimo futebol. Grupo F, a melhor equipe da competição até aqui e com todos os méritos, o Palmeiras, 9 pontos, a única equipe com 100% de aproveitamento e vou cravar, vai fazer o 100% de aproveitamento, viu? É um bicho-papão, cara, assim, esse é o maior bicho-papão da fase de grupos da Libertadores dos últimos 5 anos, pelo menos. Diria que quase uma década. O Palmeiras é um leão de Libertadores, de fase de grupos, mas nos últimos 5 anos, o Palmeiras é o maior bicho-papão de fase de grupos. Assim, todo mundo hoje que vai até as equipes brasileiras, todo mundo hoje que for para Libertadores vai querer ficar fora do grupo do Palmeiras. Todo mundo, até River Plate, até Racing, até não vou nem citar o Boca, porque o Boca hoje é coadjuvante. Até Racing, até Estudiantes, Nacional do Uruguai, cara, Internacional, pô, todo mundo que vier para Libertadores vai ter sorteio, cara, tudo menos o Palmeiras. Cara, esse time na fase de grupos é uma loucura. É uma loucura. É um abocanhador de pontos. Me dê pontos. Quero pontos. É brincadeira, cara. Esse time joga muita bola, né, na fase de grupos. Às vezes nem joga bola, mas sabe ganhar. É aí que tá. É saber ganhar, jogar a competição. Grupo H, que não tem nenhum brasileiro também, o Vélez lidera. Seguido de San Antônio Bulobulo. E aí quando eu falo do Peñarol, quando eu falo do Olímpia, que são equipes tradicionais, mas as glórias estão no passado, aí vem uma pessoa ou outra fica incomodada. E o Peñarol, pra mim, falei, se ficar jogando Libertadores, competições internacionais como vem jogando, com confusão, com torcida, quebra-pau, vai ficar aí mais uns 20, vai ficar aí mais um século sem flertar com semifinal de Libertadores.
Não é nem semifinal, eu acho que o ano passado eu falei, vai ficar aí um século sem chegar nem a final da Libertadores. Semifinal até dá pra chegar. Né? Você vai assim, vai fazer uma catimba, vai indo nas penalidades, como aconteceu com o Boca recentemente. A semifinal até você vai. Da final, cara, você não passa. Da final você não passa. Porque, uma hora o futebol cobra futebol. E muitas equipes não jogam futebol há muito tempo. Sabem jogar com o torcedor, sabem fazer aquele oba-oba costumeiro de Libertadores. Mas para ganhar uma competição, você precisa de futebol. Ainda mais com uma Libertadores. Você precisa de futebol. E nas últimas fases, o que o esporte, ainda bem, o esporte te cobra futebol. E essas equipes não têm futebol. Tá com ranço do Penharol, não é ranço. É porque os caras, eles jogam de uma forma, né, que pra mim tá ultrapassada. E só eles não entenderam. Tem 5 títulos, pentacampeão, maravilha, né? Maravilha, mas isso aí não entra em campo. E daqui a pouco vai começar a ser ridicularizado. Os adversários vai ser que nem o Independente que eu falei. É o rei de Copa, 7 Libertadores, mas hoje a galera olha pro Independente. Isso aí não é nada. A gente vai ganhar dos caras. O Penharol ainda a galera olha assim, pô, é fraco, mas dá pra complicar. Daqui a pouco o Penharol, o Boca vai entrar nesse status do Independente. A galera vai olhar e fala, isso aí... Bomboneira, mano, isso aí é legal, a gente visita lá, tira umas fotos e é isso. Daqui a pouco vai ser assim. Vai ser assim. Tem equipes que estão fadadas a isso. Mas só os caras não entenderam que isso está acontecendo. Vambora, vai. Vamos para a Sul-Americana. Já estamos aqui com meia hora, né? Oh, meu Deus. Meu Deus, minha gente. Vamos lá, ó. Grupo B, o grupo do Vitória, terceiro colocado. Situação alerta máximo do máximo, que a Universidade de Quito abriu 7 pontos e provavelmente vai se classificar como primeiro do grupo. O Vitória precisa estar em segundo para de repente sonhar com a vaga. Segunda colocação tá bem possível. Gol do Corinthians para mim tá bem aberto. Terceiro colocado, mais 4 pontos. O Huracan tem 7 e 3 pontos de diferença. Então dá para buscar. O Grêmio, segundo colocado, empatado com o Godoy Cruz aqui no grupo D também, outro que para mim vai se classificar. Aqui o Cruzeiro, para mim, tá fora já. O Cruzeiro está fora, o Palestino tem 6 pontos, o Mushuc Runa tem 9. O Cruzeiro precisaria ganhar todos os jogos e torcer contra o Palestino, porque o Mushuc Runa já tá lá para mim. O Mushuc Runa já tá lá. Surpresa, inclusive, né? Olha, 3-0 em cima do União Santa Fé. Mas o matematicamente é possível, claro. E vai ter que jogar o que nunca jogou. Por isso que eu tô falando que já tá fora. O Cruzeiro vai ter que jogar o que nunca jogou. Depois da formação desse elenco. Você acha que dá? Sim, você nunca jogou bola suficiente. Você vai jogar agora? Por isso que eu tô falando. O Cruzeiro, pra mim, eu até falei ontem. Se o Cruzeiro não vencer esse jogo, o Cruzeiro está fora. E pra mim o Cruzeiro está fora. Cara, perder pro Palestino. Perder pro Mushuc Runa. Todo respeito, é o líder do grupo, mas, cara, não dá, né? Não dá, você entende o que eu quero dizer. Não é desrespeitando os caras, porque, pô, eles são líderes, velho. Eles estão jogando bola. Estão ganhando, estão amassando todo mundo. Mas você entende que uma equipe do que o Cruzeiro montou, não vou nem falar das glórias do passado. Uma equipe como o Cruzeiro montou não era suficiente para liderar esse grupo? O Mushuc Runa, Palestino e União Santa Fé? E tá zerado, hein? E tá zerado. O Corinthians tá num grupo fraquíssimo com Huracan, América de Cali e Racing do Uruguai, mas o Corinthians tá a 3 pontos do líder. O Corinthians consegue classificar tranquilo para mim. Grupo F, grupo do Fluminense, está aqui liderando. Que beleza. Grupo G, Vasco, segundo colocado, empatado com o Lanús. Grupo H, Atlético Mineiro lidera, 5 pontos, empatado com o Caracas. Seguimos aqui, passar pelas notícias. Falamos muito do Palmeiras. Aqui o Jardim evita culpar Cássio por derrota e diz que nos sentimos envergonhados. Cara, envergonhados, entristecidos.
enojados, ele poderia usar o adjetivo que ele quer. Foi uma péssima imagem que demos nesses 3 jogos. Acho que só as palavras do treinador diz muito. Nos sentimos envergonhados pelo que produzimos nessa Sul-Americana. 3 jogos, 3 derrotas. Não há nada que nos esconda por quê. Quando digo nós, com certeza estamos nos incluindo à frente do grupo. Nossa produtividade foi muito abaixo do que aquilo que produzíamos. Foi uma péssima imagem que demos nesses 3 jogos e com certeza estamos frustrados por tudo isso. Melhor do que você... Eu prefiro esse discurso do Leonardo Jardim do que você dar um discurso como o do Renato Paiva, né? Que a gente leu as aspas ontem. Ai, mas se o Arthur acerta ali, se o Arthur acerta aqui, ai, a bola que saiu, ai, o John fez um primeiro tempo incrível. Mas se você perdeu, cara. É melhor você perder, você falar nada, é uma vergonha, estamos envergonhados. Uma péssima imagem. O que vai fazer para melhorar? Não sei. Mas resultado que é bom não vem. Não adianta você ficar falando das coisas boas que aconteceu e não ter resultado, né? Que o Paiva tá falando. Eu fico maluco com um treinador que não tá entregando resultado e fica, ai, mas criamos tantas oportunidades, tantos arremates a gol, o gol veio num lance fortuito, tivemos azar. Não foi bem isso que ele falou, né? Falou que, pô, cometeram erros também, mas né, você ficar exaltando coisa boa quando o negócio tá ruim não é legal não, pô. Também não é pra criar crise. Não tô falando que assim, é pra criar o crise a fim do mundo. Só tô falando que assim, cara, não tá legal. O torcedor não é besta, ele tá vendo isso, então fala que, pô, não tá legal. Não é ficar falando, pô, aqui tá bom, tá. Se aqui tá bom, por que não tá ganhando? Aí o torcedor fica maluco. Eu que nem sou torcedor, fico maluco, pô. Corinthians, interino do Corinthians diz que vai conversar com o Félix por Iago Rudá. Tá aqui o Orlando Ribeiro amenizou a apreensão sobre Félix Torres. Eu acho que assim, por conta da vitória, a gente fez a crítica ao atleta. Acho que o que ele cometeu foi um crime desportivo. Agora sim, também como ganhou, não precisa trucidar o cara. O torcedor, no caso. Torcedor do Corinthians. Acho que não há necessidade alguma de trucidar o cara. Veio a resposta. Talvez isso fez com que o time jogasse até mais do que poderia, se entregar, se doar ainda mais. E a vitória talvez tenha vindo por causa disso. Esse espírito de luta, de batalha, de ver o jogo como um campo de batalha. Talvez, a gente não sabe como seria o jogo sem a expulsão. Sei que aconteceu e sei que foi um péssimo episódio fatídico. Mas saiu com a vitória, saiu os 3 pontos. Eu acho que nesse momento que viu o Corinthians até sem treinador, o importante é o resultado. E o Corinthians conseguiu o resultado. Quem será o novo treinador? Não sei. Eu imaginei que eu viria hoje e falaríamos sobre a contratação do Dorival Júnior. Mas aparentemente, o que dizem as fofocas é que o Dorival fez uma pedida muito alta, salarial muito alta. Agora, se o Corinthians achava que seria baixa, que mundo que vocês vivem? Que mundo que vocês vivem, direção do Corinthians? O cara é ex-treinador de seleção brasileira. Em que planeta, em que universo que vocês acharam que a pedida salarial do Dorival iria ser uma pedida razoável? Só porque ele está desempregado? Ele já nem queria trabalhar. Quando o Santos demitiu ali o Pedro Caixinha e começou-se as especulações, disseram que o Dorival não queria nem trabalhar, porque estava assimilando a demissão da seleção brasileira. Então, se o cara já nem queria trabalhar, para ele voltar a trabalhar, você acha que ele vai voltar por pouco? Se os caras estavam achando isso, os caras são mais amadores do que eu achei que eles já eram. Mas, enfim, vamos ver, né? Se chegam ali ao meio termo e tudo. Eu sei que a pedida vai ser altíssima. Eu já até falava. Quando o Santos, quando se especulavam no Santos, foi o Santos vai ter grana para contratar um Dorival, um Tite, né? Que na época também se especulava. O Corinthians vai ter grana para contratar.
Porque o Corinthians também mira já o meio do ano, né? Janela do meio do ano. Fala assim, pô, a grana é curta, mas o meio do ano a gente quer contratar mais gente. Você acha que não? E se contratar um técnico como o Dorival, vai sobrar grana para isso? O Dorival não é técnico de ficar cobrando contratações. Mas eu sei que a direção do Corinthians é vaidosa. Os caras querem trazer nomes de mais peso. E eu acredito que encontrem parceiros que ajudem a pagar. Mas vamos ver. Vamos ver se semana que vem a gente anuncia aí. Talvez hoje, se vier a notícia, amanhã a gente tiver tempo, a gente fala rapidamente. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Parece que está indo por um bom caminho. Só os números que assustaram um pouquinho, mas nada que uma boa conversa eles não cheguem a um valor comum, a um denominador comum. É, gente, ó, pedir desculpas aqui, a gente se delongou, cara, eu tava fritando aqui, pensando, lembrando do jogo do Palmeiras, né? Tava realmente reflexivo sobre o futebol palmeirense. Encerro as atividades por hoje. Pô, ótima sexta-feira para todo mundo. Um excelente final de semana para alguns chuvosos, para outros frios, mas aproveitem como puder. Semana que vem estamos de volta. Final de semana de rodada. E aí semana que vem a gente volta com mais notícias da rodada. Se o Corinthians vai conseguir fechar treinador. Se o Santos vai atrás do Ramon Dias mesmo. Vamos ver, né? Vamos ver. É isso por hoje. Encerrada a conta. Beijos, abraços. Até semana que vem. Tchau.